Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? A tempestade rugia do lado de fora do conservatório Ravenhill, a chuva golpeando as altas janelas enquanto Helena Whitmore atravessava os corredores mal iluminados. As partituras, úmidas pela tempestade, estavam apertadas contra o peito. Ela estava atrasada para sua última aula do dia quando o celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Por um segundo, pensou em deixar cair na caixa postal, mas um pressentimento inquietante fez com que atendesse. Senhorita Whitmore, aqui é do Hospital St. Mercy. Seu pai sofreu um grave ataque cardíaco. O mundo dela se dissolveu em silêncio. 20 minutos depois, Helena estava parada no corredor estéril do hospital, imóvel. Suas partituras esquecidas descansavam sobre uma cadeira de plástico. Um médico, com o olhar cansado e a voz pesada, pronunciou as palavras que partiram seu universo em dois. Nathaniel Whitmore não resistiu. Ele já havia partido antes de chegarem. 3 dias se arrastaram em um nevoeiro de dor. No cemitério Holloway, Helena ficou ao lado da mãe, Catherine, cujos dedos frágeis apertavam uma bengala. A doença vinha roubando sua força dia após dia. Do outro lado, Theo, seu irmão de 19 anos, fitava o vazio enquanto o caixão do pai descia à terra fria. A voz do ministro ecoava distante. Ninguém realmente ouvia. Foi então que Helena sentiu algo, uma presença. À distância, um homem observava. Alto, imponente, vestido com um terno preto impecável que contrastava com a paisagem outonal. "Quem é aquele?" Theo murmurou, seguindo o olhar da irmã. Antes que ela pudesse responder, o estranho se virou e desapareceu no banco traseiro de um carro preto reluzente. Uma semana após o funeral, o luto deu lugar a algo mais frio. A realidade. 2 homens chegaram à casa deles. Os ternos alinhados, os rostos sem expressão. Carregavam documentos com o selo em negrito da Harrington Enterprises. Seu pai tinha uma dívida com o Sr. Harrington. $7 milhões para ser exato, disse o mais velho, deslizando os papéis sobre a mesa gasta da cozinha. O valor total é devido imediatamente. "Isso é impossível", sussurrou Catherine, a voz frágil, as mãos tremendo mais pelo choque do que pela doença. "Nathaniel jamais. Seu marido falsificou registros financeiros, Sra. Whitmore", interrompeu o segundo homem. "Temos provas incontestáveis." A mente de Helena girava. As contas médicas já os sufocavam. Theo havia acabado de começar a faculdade com uma bolsa parcial. Perder a casa, a segurança, tudo parecia inevitável. "Nós não temos esse dinheiro", disse Helena, tentando manter a voz firme. O advogado mais velho apenas assentiu, como se já esperasse essa resposta. "O Sr. Harrington previu isso", respondeu, colocando outro documento sobre a mesa, mais espesso que o anterior. Helena hesitou, depois olhou para a primeira página. O estômago se revirou. "Um contrato", murmurou. Mas então ela viu a cláusula que mudava tudo. "Casamento", explicou o advogado, impassível. "O Sr. Harrington se oferece para quitar toda a dívida, com a condição de que a senhorita se case com ele por, no mínimo, 1 ano. Sem término antecipado. Após esse período, estará livre para partir." Ele continuou, com a voz seca, como se falasse de uma simples transação. "Além disso, ele cobrirá todas as despesas médicas de sua mãe e garantirá a conclusão dos estudos de seu irmão." O coração de Helena martelava. "Por quê?" perguntou, sem saber se queria ouvir a resposta. Os 2 homens trocaram um olhar breve. "As motivações do nosso cliente não nos dizem respeito, senhorita Whitmore. A senhora tem 24 horas para decidir." Quando a porta se fechou atrás deles, Catherine desabou em lágrimas.
Você não pode fazer isso, Helena. Vamos encontrar outra saída. Mas não havia outra saída. A casa já havia sido hipotecada para pagar os tratamentos. A educação de Theo pendia por um fio. E pela primeira vez, Helena sentiu o peso sufocante de um destino que não escolheu, mas que talvez tivesse que aceitar. Helena engoliu em seco, tentando conter a onda de pânico que ameaçava sufocá-la. Eu vou ficar bem, mãe, murmurou, a voz trêmula, embora nem ela mesma acreditasse nisso. 1 ano, repetia em pensamento. É só 1 ano. Na manhã seguinte, Alina discou o número que os advogados haviam deixado. À tarde, os papéis estavam assinados. À noite, ela estava diante do túmulo do pai, buscando respostas que jamais viriam. Por que, pai? Sussurrou, passando a ponta dos dedos sobre o mármore frio. O que você fez? O som de pneus esmagando a brita fez seu corpo inteiro se enrijecer. Um carro preto, elegante demais para aquele lugar, avançava lentamente pela estreita estrada do cemitério. A janela traseira desceu apenas o suficiente para revelar um par de olhos verde-acinzentados, frios, calculistas, observando-a como se ela fosse um enigma a ser decifrado. Julian Harrington, o bilionário que agora controlava o destino dela. Antes que pudesse reagir, a janela subiu novamente. O carro, porém, permaneceu ali, imóvel. Um convite silencioso ou uma ordem. A nova vida de Helena estava prestes a começar e parecia mais uma prisão dourada. Ela respirou fundo e pousou a mão sobre a lápide do pai pela última vez. Eu vou descobrir a verdade, prometeu. Ergueu o queixo, tentando conter o medo que lhe apertava o peito, e caminhou até a limusine à sua espera. A porta se abriu sozinha, revelando o interior luxuoso e silencioso. Ela entrou, sentindo o couro gelado sob as mãos, e então o viu. Julian Harrington. Era mais jovem do que imaginara, talvez na casa dos 30, cabelos escuros e uma presença que dominava o ambiente com naturalidade. Mas foram os olhos dele que a deixaram inquieta. Frios, avaliadores, como os de alguém acostumado a comprar pessoas e destinos. Senhorita Whitmore, disse ele com uma calma perturbadora, espero que os arranjos estejam de acordo com suas expectativas. Não era uma pergunta. Dentro daquele espaço apertado e silencioso, o peso de todas as escolhas que ela fizera caiu sobre seus ombros. Ainda assim, ela manteve o olhar firme. Estou fazendo isso pela minha família, Sr. Harrington, respondeu, a voz firme apesar do medo. Não espere nada além disso. Algo reluziu por um instante no olhar dele. Surpresa, talvez, mas logo desapareceu. Espero exatamente o que está descrito em nosso contrato, respondeu sem emoção. O carro começou a se mover, deixando para trás o cemitério, o passado e a liberdade. Helena observou pela janela enquanto sua antiga vida desaparecia, cada vez mais distante, enquanto perguntas não paravam de ecoar em sua mente. Quem realmente era Julian Harrington para seu pai? E qual seria o verdadeiro preço desse acordo? Na tarde seguinte, ela estava em uma sala de reuniões estéril, no último andar da Harrington Tower, com a cidade brilhando sob o sol pálido de dezembro. Vestia um simples vestido branco, comprado no dia anterior, sozinha. Nenhum familiar, nenhum amigo, apenas um juiz de paz, alguns advogados e o som distante do vento contra o vidro. Alina Whitmore, você aceita Julian Harrington como seu legítimo esposo? Perguntou o juiz. Ela engoliu em seco. Julian estava ao seu lado, o rosto impassível. Durante toda a cerimônia não olhara para ela uma única vez. Aceito, respondeu a voz quase sem vida. As palavras saíram ocas, ressoando como o eco de uma decisão sem volta. O resto aconteceu em um borrão. Um aperto de mãos, algumas assinaturas e o som frio do silêncio entre dois estranhos que acabavam de se tornar marido e mulher. Documentos assinados, alianças trocadas.
Os dedos dele mal tocaram os dela ao deslizar a simples faixa de platina em sua mão. E então, acabou. O juiz declarou-os marido e mulher, mas Julian apenas fez um leve aceno antes de se voltar para seu advogado principal. Envie os documentos restantes para Lake Haven. Partimos em 30 minutos. Helena piscou, surpresa. Lake Haven? Foi a primeira vez que ela o havia dirigido a palavra desde que chegara. Minha residência principal, respondeu ele consultando o relógio. O jato já está à espera. O tom distante dele despertou uma centelha de irritação que cortou a névoa de desconforto que ainda pairava sobre ela. Você poderia ter mencionado isso antes, disse ela friamente. Finalmente ele a encarou, uma sobrancelha arqueada, olhar impassível. Presumi que entendesse que, como minha esposa, viveria na minha casa. A localização é irrelevante. Helena cerrou os punhos ao lado do corpo. Minha mãe... O cuidado de sua mãe já foi providenciado, interrompeu Julian sem emoção. Uma enfermeira em tempo integral começou hoje pela manhã. A mensalidade de seu irmão foi paga até a formatura. Ele lhe entregou uma pasta. Os detalhes estão aqui, junto com os contatos. Vamos? Helena inspirou fundo, tentando se recompor. 1 ano. Ela havia prometido a si mesma que poderia suportar isso. Mas ao segui-lo para fora do prédio, uma certeza fria se instalou. Sua vida já não lhe pertencia. 1 hora depois, Helena estava sentada na luxuosa cabine de um jato particular, observando a paisagem do Oregon encolher sob as nuvens. Do outro lado do corredor, Julian trabalhava em silêncio, em uma mesa embutida, o olhar fixo no laptop. Ela o observava discretamente, a precisão quase mecânica de seus gestos, o modo inconsciente como ele passava os dedos pela cicatriz discreta perto da têmpora quando se concentrava, a autoridade silenciosa que emanava dele, mesmo imóvel. A porta da cabine se abriu, interrompendo seus pensamentos. Uma mulher entrou, impecavelmente vestida com um terno cinza chumbo sob medida, o cabelo loiro preso em um coque perfeito, os movimentos elegantes e calculados. Ela se aproximou de Julian, entregando-lhe um tablet com eficiência ensaiada. Os investidores de Hong Kong estão ficando impacientes, informou, a voz baixa, porém audível. Maxwell acredita que devemos aceitar os termos. Julian não levantou os olhos. Maxwell não toma decisões, respondeu com frieza, pegando o tablet. Diga que ligarei amanhã. A mulher endireitou a postura, o olhar deslizando até Helena com uma curiosidade educada, mas afiada. Julian percebeu o olhar e, sem alterar a expressão, apresentou. Esta é Vanessa Morrison, minha assistente executiva. Vanessa, minha esposa, Helena. O sorriso perfeito de Vanessa escondeu mal o brilho cortante nos olhos. Parabéns, senhora Harrington. Que surpresa! Essa união foi para todos nós. Antes que Helena pudesse responder, Vanessa se inclinou levemente, fingindo ajustar uma pasta sobre a mesa de Julian, e murmurou, apenas audível o suficiente. Não se acostume demais com o título. Você é só mais uma linha num contrato. Então, ela se endireitou, forçou outro sorriso vazio e desapareceu em direção à frente da cabine, deixando Helena momentaneamente atordoada com a hostilidade escancarada. Ela trabalha comigo há 5 anos, disse Julian friamente, sem sequer levantar os olhos do laptop. Ela é protetora com a empresa e com você, observou Helena, tentando entender. Isso lhe rendeu o mais breve dos olhares. A empresa sou eu. O jato começou a descer suavemente. 1 hora depois, pela janela, Helena avistou montanhas imensas cercando um lago azul safira que brilhava sob o sol da tarde. Em outras circunstâncias, teria achado a paisagem deslumbrante. Um carro preto os aguardava na pista. A viagem até a propriedade de Julian serpenteou por uma estrada estreita, cercada por densas florestas de pinheiros, até chegarem a um portão de ferro que se abriu sozinho, silencioso e imponente.
Do outro lado, erguiam-se estruturas modernas de vidro e pedra, encaixadas sobre um penhasco que dominava a vista para o lago. "É aqui que você mora?" perguntou Helena, incapaz de esconder o espanto. "Em uma das propriedades", respondeu ele, com um tom distante. "Você ficará na ala leste. Meu escritório e meus aposentos são na ala oeste. Compartilharemos os espaços comuns apenas quando necessário, para manter as aparências." O motorista abriu a porta para ela. Ao descer, o ar frio das montanhas encheu seus pulmões, trazendo uma estranha sensação de clareza, como se por um breve instante ela conseguisse respirar de verdade. Por dentro, a casa era um exemplo de luxo minimalista. Linhas retas, tons neutros e janelas imensas que revelavam a imensidão azul do lago. Uma mulher mais velha, de expressão amável, a recebeu. "Sou a Sra. Reynolds", apresentou-se. "O jantar é às 7 em ponto. O Sr. Harrington preza pela pontualidade." A suíte de Helena era maior do que toda a casa onde crescera. Tons suaves de azul e cinza preenchiam o ambiente, criando uma calma quase irreal. Quando ficou sozinha, caminhou até as janelas de vidro que iam do chão ao teto. A vista era de tirar o fôlego. O lago refletia o brilho do entardecer como um espelho líquido. Ontem, ela era apenas uma professora de música, com uma vida simples e previsível. Hoje, era esposa, ao menos no papel, de um dos homens mais poderosos do país. Esposa só no nome, lembrou-se. Isso é apenas um acordo, mas as palavras pareciam vazias diante da solidão que a envolvia. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, um movimento lá fora chamou sua atenção. Perto da beira do lago, uma figura solitária permanecia imóvel. Mesmo à distância, ela o reconheceu de imediato. Julian. O homem parecia esculpido na paisagem, rígido e silencioso, como se o peso do mundo repousasse sobre seus ombros. Algo naquela quietude fez o coração de Helena apertar. Seria possível que ele não fosse tão frio quanto aparentava? Da janela, ela observava o contorno dele contra a água escurecendo, o corpo ereto, mas com uma tensão quase dolorosa. Que fantasmas o assombravam? As luzes externas se acenderam, projetando sombras agudas sobre o lago. Julian permaneceu imóvel por um longo tempo, até que lentamente levou a mão ao bolso. O coração de Helena disparou. O medalhão. Ela o havia notado antes, preso discretamente à corrente do relógio dele. Agora Julian o segurava na palma da mão, os dedos roçando o metal com um cuidado que parecia carregar mais do que lembranças. Por um instante, seu semblante mudou. Um lampejo de algo humano, quase triste. Mas logo ele fechou o punho em torno do medalhão e voltou-se para a casa, a sombra dele desaparecendo sob a luz amarelada da varanda. E foi ali, naquele silêncio pesado, que Helena sentiu, no fundo do peito, que aquele homem guardava segredos capazes de mudar tudo. Aquele acordo, aquele casamento, não era apenas sobre uma dívida. O que quer que tivesse ligado Julian Harrington ao pai dela ia muito além do dinheiro. E agora, Helena estava presa no meio de uma história que ainda não compreendia. Enquanto se preparava para o jantar, fez uma promessa silenciosa a si mesma. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. O jantar foi uma cerimônia silenciosa e impessoal. Helena sentou-se diante de Julian a uma mesa grande o bastante para 20 pessoas, mas posta apenas para 2. O jantar de 5 pratos, preparado pelo chefe particular, tinha o sabor de nada. Julian mal reconhecia sua presença, o olhar fixo no celular. De vez em quando, atendia uma ligação, a voz fria e precisa, discutindo valores de ações e tendências do mercado. O silêncio se estendia entre eles, cada segundo desgastando os nervos dela. "É assim em todas as refeições?" perguntou finalmente, pousando o garfo com um leve clinqui na porcelana fina. Julian ergueu os olhos, como se lembrasse de repente que ela ainda estava ali. "Raramente como em casa.
respondeu com simplicidade. Você é livre para jantar quando e como quiser. Que atencioso da sua parte, murmurou, o sarcasmo escorrendo na voz. Algo brilhou no olhar dele. Amuzimento, talvez. Esperava conversas à luz de velas, Sra. Harrington. Esperava o mínimo de cortesia. Ela sustentou o olhar. E ainda é Whitmore. Pretendo manter meu nome. Como quiser, respondeu sem a menor hesitação, mas publicamente será tratada como senhora. Harrington e, com isso, voltou ao telefone. Quando o jantar terminou, Julian se levantou. Tenho ligações a fazer. A senhora Reynolds a conduzirá ao seu quarto. Como se tivesse sido chamada por pensamento, a governanta apareceu. Helena a seguiu pelos vastos corredores, memorizando cada curva, cada escada, o mapa de sua gaiola dourada. Seus pertences já foram organizados, sim, senhor, Harrington, informou a mulher, abrindo as portas duplas do quarto. Helena apenas assentiu, distraída, porque seus olhos haviam caído sobre a cama. Ali, cuidadosamente disposta sobre a colcha, repousava uma camisola de seda marfim, ainda com a etiqueta pendurada. Um arrepio lento subiu pela espinha dela. O contrato, as obrigações, a realidade do que aquela noite tradicionalmente poderia significar. Tudo a atingiu de uma só vez. Obrigada, senhora. Reynolds, murmurou com a garganta seca. Assim que ficou sozinha, permaneceu imóvel, encarando o tecido delicado. Não tinha permitido a si mesma pensar nesse detalhe. O contrato mencionava um relacionamento conjugal completo, mas Julian sempre fora tão frio, tão distante, que ela se convenceu de que seria apenas aparência. Agora, porém, com o coração disparado, entrou no banheiro. Talvez a água quente levasse embora o nervosismo. Não levou. Com as mãos trêmulas, vestiu a camisola de seda. O tecido era suave demais, quase etéreo, deslizando pela pele até cair acima dos joelhos. Ela olhou o relógio de cabeceira. 23h30. Então, passos. Uma batida suave na porta. Ela se virou. A porta se abriu. Julian estava ali. A gravata ausente. Os primeiros botões da camisa soltos. Na penumbra, as linhas afiadas do rosto dele pareciam menos duras, as sombras o suavizando de um jeito que Helena não esperava. — Posso entrar? Perguntou ele, a voz mais baixa, mais humana do que antes. Helena apenas assentiu, incapaz de encontrar sua voz. Julian deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. — Você está com medo? Observou, mantendo certa distância. Ela ergueu o queixo, recusando-se a ceder sob aquele olhar firme. — E você não estaria? Retrucou com a voz baixa, mas desafiadora. — Eu não te conheço. Não sei o que você espera de mim. Julian manteve o rosto impassível. — O que eu espero? Repetiu pensativo, enquanto avançava alguns passos, sempre calculando o espaço entre eles. — Eu espero o que está no nosso contrato. — O que inclui isso? Helena engoliu em seco, forçando-se a manter a compostura. — Isso? Repetiu, o olhar dele pousando brevemente sobre o quarto, depois nela. Ela fez um gesto vago, para si mesma, para a cama, para o silêncio sufocante que pairava ali. Julian a observou longamente, em silêncio. Então começou a se aproximar. Cada passo era lento, deliberado, pesado, de intenções que ela não conseguia ler. O corpo de Helena se enrijeceu, os músculos tensos, tudo dentro dela gritando para recuar. Mas ela ficou. Ele parou bem à sua frente, perto o bastante para que ela sentisse o perfume discreto dele, amadeirado, frio, desconhecido. Ela fechou os olhos, o coração descompassado, esperando algo que não veio. Os segundos se estenderam, quase insuportáveis. Quando abriu os olhos, ele ainda estava ali, parado, observando-a com uma expressão indecifrável. Devagar, quase em câmera lenta, Julian ergueu a mão. Helena prendeu a respiração quando os dedos dele se aproximaram do seu rosto. E então, apenas roçaram sua pele.
Um toque tão leve que poderia ter sido imaginado, não fosse o calor que permaneceu sobre sua pele. Por um instante, seus olhares se encontraram. E algo mudou. Nos olhos de Julian havia algo novo. Surpresa, dúvida e, por um breve momento, vulnerabilidade. O ar pareceu vibrar entre eles, carregado de algo inesperado, perigoso. Mas tão rápido quanto começou, terminou. Julian recuou de repente, como se tivesse se queimado. Seu rosto endureceu. Isso foi um erro, murmurou. O coração de Helena martelava no peito. O que foi isso? Esse acordo. Ele continuou passando a mão pelos cabelos, desarrumando a perfeição habitual. A parte física é desnecessária. A mudança repentina a deixou confusa. Mas o contrato, tentou dizer. O contrato permanece, respondeu ele com firmeza. Mas isso fez um gesto vago entre os dois. Será apenas para a aparência. Você terá sua privacidade. O alívio deveria ter sido imediato, mas não foi. Em vez disso, algo dentro dela, uma ponta de decepção inexplicável, se contorceu. Por que essa mudança repentina? Perguntou num sussurro. A mandíbula dele se contraiu. Não é uma mudança de coração, é uma decisão prática. Já existem complicações demais. Ele se moveu até a porta. Este quarto é seu. Manteremos as aparências quando necessário. Isso deve bastar. Ela hesitou, e antes que pudesse se conter, chamou-o pelo nome. Julian! Ele parou, a mão ainda no trinco, mas não se virou. Por que você realmente quis esse casamento? A voz dela saiu quase num sussurro. Não foi apenas pela dívida do meu pai, foi. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Por fim, sem olhá-la, ele disse apenas: Descanse, Helena. Amanhã será um dia de adaptação, para nós dois. E saiu, fechando a porta atrás de si. Helena ficou sentada na beira da cama, olhando fixamente para o espaço vazio. O toque dele ainda ardia em sua pele, leve, mas impossível de esquecer. O que ele tinha visto naquele breve instante de conexão e o que o fizera recuar tão bruscamente. O sono não veio. Inquieta, ela saiu do quarto, andando descalça pelos corredores silenciosos. As luzes fracas iluminavam as paredes altas, cobertas por obras de arte que valiam mais do que ela ganhara em anos. Cada passo ecoava como um lembrete. Ela não pertencia àquele mundo, e ainda assim estava presa a ele. A teia em que Helena estava presa se estendia muito mais fundo do que ela jamais imaginara. 3 semanas se passaram em um ritmo silencioso de evasão e vigilância. A presença de Julian na casa era quase fantasmagórica. Seu dia parecia meticulosamente planejado para que os dois raramente se cruzassem. Helena tomava o café cedo. Ele só aparecia para o seu café preto quando ela já havia ido embora. Ela passava as tardes na biblioteca. Ele trabalhava até altas horas em seu escritório. Mas mesmo assim, ela nunca conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. As aparições de Vanessa eram imprevisíveis, sempre com o pretexto de garantir que Helena tivesse tudo o que precisava, mas seus sorrisos nunca chegavam aos olhos. A senhora. Reynolds cochichava com os outros funcionários sobre as atividades da nova Sra. Harrington, e as conversas cessavam no instante em que ela entrava em uma sala. O isolamento a envolvia como um cobertor pesado, sufocante, até que ela encontrou o salão de música. Escondido na ala leste, atrás de portas duplas maciças, o cômodo parecia um mundo secreto. Um majestoso piano de cauda Steinway dominava o centro diante de janelas imensas com vista para o lago. Uma fina camada de poeira cobria os móveis, mas o piano estava limpo, intocado. Esperando. Não era tocado havia muito tempo. Na 4ª manhã, incapaz de resistir, Helena deixou os dedos deslizarem pelas teclas. No início, tocou timidamente. Escalas simples, melodias suaves, como se temesse quebrar o silêncio opressor da mansão. Mas na 2ª semana, a música se tornou sua fuga.
Perdida entre noturnos de Chopin e prelúdios de Debussy, ela deixava que as notas fluíssem da memória, preenchendo os vazios que o medo e a solidão haviam cavado dentro dela. Pela primeira vez, a casa, fria, vasta, silenciosa, parecia respirar novamente. Você toca lindamente. As mãos de Helena pararam no meio da frase. Julian estava parado na porta, a figura alta recortada contra a luz tênue do corredor. Ela não o ouvira se aproximar. Eu não quis interromper, disse ele sem se mover, como se hesitasse em cruzar o limite da sala. Helena soltou o ar devagar e fechou a tampa do piano. Eu não sabia que havia alguém ouvindo. Muito pelo contrário, murmurou ele. Pela primeira vez em semanas, ela o encarou. E pela primeira vez, desde a noite do casamento, viu algo diferente em seu rosto. Não a frieza distante de sempre, mas algo mais. Um silêncio tenso pairou. Então Julian falou, num tom baixo, quase íntimo. Minha mãe tocava. Helena piscou, surpresa com a confissão inesperada. Este era o piano dela, completou ele. A informação a pegou desprevenida. Ela era profissional? Perguntou com cautela. Poderia ter sido, respondeu ele, e pela primeira vez havia algo novo em sua voz. Calor. Nostalgia. Ela dava aulas na Juilliard antes de se casar com meu pai. Helena hesitou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Como eu... O olhar dele se aguçou. Quer dizer... Ela corrigiu rapidamente, corando. Eu também ensinava música. Não na Juilliard, claro. Um leve movimento atravessou o rosto de Julian, a abertura momentânea desaparecendo atrás da máscara fria e controlada. Sim, disse ele apenas. Eu sei. É claro que ele sabia. Ele provavelmente sabia, tudo faras, sobre a vida dela antes do acordo. Enquanto ela continuava no escuro sobre quem ele realmente era e sobre o motivo de estar ali. Julian virou-se para sair, mas parou na porta. Sinta-se à vontade para usar esta sala sempre que quiser, disse. O piano não deveria ficar em silêncio. Mais tarde, naquela noite, Helena encontrou algo sobre a cama. Um livro de capa de couro antigo, uma coleção rara de manuscritos de Chopin, sem bilhete, sem explicação, apenas um presente silencioso. Ela entendeu imediatamente. Na manhã seguinte, pela primeira vez desde sua chegada, Helena saiu de casa. O inverno em Lake Haven havia transformado tudo em um quadro de gelo, montes de neve, ar cortante e um silêncio que fazia o mundo inteiro parecer suspenso no tempo. No fim de um longo corredor, uma luz suave escapava por baixo de uma porta. Vozes. Helena se aproximou, o coração acelerando ao captar fragmentos da conversa. Nós tínhamos um acordo, sibilou uma mulher. Vanessa, os planos mudaram, respondeu Julian, a voz fria e contida. Por causa dela? O tom de Vanessa subiu, cortante. Você trabalhou anos por isso, Julian. Não jogue tudo fora por culpa mal colocada. Um silêncio afiado. Então, a voz dele veio mais baixa, mais sombria. Chega, Vanessa. Uma pausa. Sua irmã não gostaria... Eu disse. Chega. A fúria gelada no tom dele fez Helena estremecer. Passos. Ela mal teve tempo de se esconder nas sombras antes que a porta se abrisse de repente. Vanessa saiu apressada, o rosto tenso, a compostura habitual rachada por frustração contida. Ela hesitou por um breve instante, como se sentisse estar sendo observada, mas seguiu adiante, os saltos ecoando no corredor. Quando o som desapareceu, Helena voltou o olhar para a porta agora entreaberta. Hesitou. E então deu um passo à frente. Um escritório. Uma das paredes era inteira de vidro, revelando o lago prateado sob o luar. Ela estava prestes a recuar quando algo lhe chamou a atenção. Uma pequena caixa de madeira aberta sobre a mesa de Julian. Contra o bom senso, Helena se aproximou. Dentro, havia o que pareciam ser lembranças antigas.
uma pulseira infantil, uma fotografia desbotada e um medalhão. O mesmo que ela já havia visto antes. O coração dela disparou. Com os dedos trêmulos, abriu o medalhão. Dentro, uma pequena foto de uma jovem. Ela tinha os olhos de Julian, os mesmos traços marcantes, mas mais suaves, gentis. Ao redor da foto, uma inscrição delicada. Karen, lembre-se sempre. Helena mal teve tempo de processar o nome antes que o som de passos se aproximando a fizesse gelar por dentro. Recolocou o medalhão na caixa às pressas, os olhos vasculhando o cômodo em busca de um esconderijo. Tarde demais. Vanessa estava na porta. A surpresa passou por seu rosto, e logo deu lugar a algo mais afiado. Procurando algo para usar contra seu marido já, Sra. Harrington? Perguntou ela, a voz pingando desprezo. Helena ignorou a provocação, o olhar ainda preso no medalhão. Quem é ela? Perguntou, a voz vacilante. Por um instante, algo cruzou o olhar de Vanessa. Dor, talvez, mas desapareceu, engolido pelo gelo. Alguém que seu pai ajudou a destruir, respondeu ela, dando um passo à frente, o perfume intenso preenchendo o ar. Seja qual for o jogo que você acha que está jogando, ou o que espera conseguir com esse casamento, entenda uma coisa. Julian Harrington não é um homem que se deixa manipular. Ele já perdeu demais. Não estou tentando manipular ninguém, retrucou Helena, a frustração quebrando sua voz. Só quero entender o que está acontecendo. Vanessa soltou um suspiro irritado, pegando o medalhão e fechando-o com um estalo seco. O que está acontecendo, disse ela, fria, é que você entrou em uma história que começou muito antes de chegar aqui. Uma história que seu pai ajudou a escrever, quando traiu esta família. O ar pareceu sumir dos pulmões de Helena. Traiu, sussurrou, mas Vanessa já havia se afastado, a expressão voltando à indiferença. Volte para o seu quarto, Sra. Harrington. Esta não é uma parte da casa onde a senhora deveria estar. Helena obedeceu, mas sua mente girava em espiral. A mulher no medalhão. A reação de Julian ao breve toque. As advertências de Vanessa. E o elo sombrio que unia tudo isso ao seu pai. Ela achava que entendia os termos daquele acordo. Estava enganada. Mas depois de semanas trancada, o ar fresco foi como um sopro de liberdade. Envolta em um casaco que encontrara no closet, um parca de penas, caro e perfeitamente ajustado ao seu corpo, Helena caminhou pelos jardins do terraço, agora cobertos por uma fina camada de gelo e neve. Perto da estufa, avistou um senhor idoso, limpando cuidadosamente a neve de um caminho de pedras. Ele se endireitou ao vê-la, retirando o boné gasto e oferecendo um sorriso genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via desde que chegara. Bom dia, Sra. Harrington, cumprimentou com voz rouca e gentil. Helena retribuiu o sorriso e deu alguns passos à frente. Bom dia. Harold Winters, apresentou-se, apoiando-se na pá. Encarregado dos jardins, apontou para a vasta propriedade. Cuido deste lugar há 35 anos, desde que o Sr. James Harrington construiu tudo isso. O pai de Julian, comentou ela. Harold assentiu com respeito. Um grande homem, o Sr. James, e a Sra. Elizabeth. Um lampejo de ternura cruzou seu olhar. Foi ela quem desenhou esses jardins. Tocava aquele piano que a senhora vem trazendo de volta à vida. Um fio de conexão atravessou o peito de Helena. Outra mulher que também havia sentado diante daquele piano. Você está aqui há muito tempo, disse ela suavemente. Deve conhecer bem a família. O sorriso de Harold vacilou. O suficiente, senhora. Por favor, me chame de Helena, pediu. Hesitou, depois perguntou quase num sussurro. Você chegou a conhecer alguém chamada Karen? A mudança foi imediata. O semblante dele endureceu e o brilho caloroso dos olhos desapareceu. Seu olhar desviou brevemente em direção à casa antes de responder. Senhorita Karen era irmã do Sr. Julian. A voz agora era mais baixa, contida.
Uma moça linda. Amava música, como a mãe. Helena sentiu o ar prender-se em seus pulmões. Harold ajeitou o boné, desconfortável. Ela faleceu há uns 7 anos. E como se percebesse que já havia dito mais do que devia, pegou novamente a pá. Com licença, senhorita Helena. Preciso limpar o caminho leste antes que a temperatura caia. E partiu apressado, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Naquela tarde, decidida a descobrir mais, Helena foi à biblioteca da mansão. Procurou por qualquer menção a Karen Harrington. Vasculhou estantes cheias de volumes encadernados em couro, livros de negócios, clássicos literários, mas não. Encontrou nada. Nenhuma foto de família, nenhuma lembrança, nenhum vestígio. Era como se Karen nunca tivesse existido. Quando janeiro deu lugar a fevereiro, Helena se adaptou a uma rotina solitária e silenciosa. Manhãs no salão de música, tardes caminhando pelos jardins congelados ou lendo na biblioteca, jantares sozinha em sua suíte, ou às vezes na cozinha, onde a senhora Reynolds, antes reservada, começava a se afeiçoar à sua presença. Julian, por outro lado, continuava um mistério. Estava sempre presente, mas nunca acessível. 2 vezes ela ouviu a porta do salão de música, observando-a tocar, mas sempre desaparecia no instante em que a última nota se dissipava. Certa vez, o avistou novamente no pier, a silhueta alta e imóvel contra o reflexo prateado da água gelada. Sozinho. Sempre sozinho. Em uma terça-feira nevada, sua curiosidade a levou a um estudo pequeno, que até então passara despercebido. Diferente das outras salas frias e impessoais da mansão, aquele espaço tinha vida. Uma poltrona de couro gasta virada para um tabuleiro de xadrez, as peças paradas no meio de uma partida, estantes repletas de livros antigos, lombadas rachadas pelo uso, uma caneca esquecida sobre a mesa, e ali, entre 2 volumes em uma prateleira alta, um porta-retrato virado para baixo. Helena hesitou. Depois, o pegou com cuidado. Na foto, um Julian adolescente, talvez com 16 anos, sorria, o braço protetor em torno de uma garota de uns 12. Os mesmos olhos verde-acinzentados, o mesmo cabelo escuro. Karen. O nome ecoou em sua mente como uma nota presa no ar, frágil, mas impossível de ignorar. Atrás deles, um casal elegante, os pais dele, presumivelmente. E ao fundo, um rosto familiar. Harold, mais jovem, mas inconfundível, cuidando do jardim de rosas. Foi o último verão em que estivemos todos aqui, disse uma voz às suas costas. Helena se virou bruscamente. Julian estava na porta, o semblante tão indecifrável quanto sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade contida. Desculpe, ela disse rapidamente, colocando o porta-retrato de volta no lugar. Eu só estava explorando. Este era o escritório de Karen. Ele entrou, o olhar percorrendo o cômodo intacto. Ela amava livros, histórias de aventura. A menção à irmã o surpreendeu. Harold me contou que ela era sua irmã, que faleceu. O maxilar de Julian se contraiu. 7 anos atrás. Tinha 19. Sinto muito, disse Helena com sinceridade, e sentia mesmo. Qualquer que fosse o motivo dele para tê-la trazido até ali, a dor era real, palpável. Foi há muito tempo. As palavras tentavam soar distantes, mas o peso na voz o traía. Helena respirou fundo, arriscando-se. É por causa dela? Foi por isso que quis este acordo? O olhar dele se fixou no dela, súbito, frio. Você tem feito perguntas. E você não faria o mesmo no meu lugar? Retrucou firme. Fui trazida para cá por um motivo, Julian, e não acredito que seja apenas por causa da dívida do meu pai. Por um momento, pareceu que ele responderia com honestidade, mas o rosto se fechou novamente. Seu pai tirou algo insubstituível de mim, disse cada palavra medida. Este acordo garante que eu receba algo em troca.
A frustração de Helena rompeu a superfície. "E o que exatamente você está recebendo, então?" perguntou a voz tremendo. "Estou aqui, isolada, interpretando um papel que não entendo, em uma história que desconheço. Você está cumprindo um contrato, nada mais." O tom era gélido, definitivo. Mas os olhos dele contavam outra história. Antes, ela só via distância naquele cinza esverdeado. Agora, via algo mais. Conflito. Julian Harrington podia fingir controle, mas nem ele parecia entender completamente as regras do jogo que havia criado. Antes que ela pudesse insistir, o celular dele tocou. Num instante, o ar entre eles se desfez. O homem vulnerável sumiu, substituído pelo empresário calculista. "Preciso atender." Caminhou até a porta, mas parou. "Vanessa marcou uma prova de roupas para você amanhã. Haverá um baile beneficente em São Francisco na próxima semana. Iremos juntos." "Interpretando o casal feliz?" provocou Helena, sem disfarçar o tom. Um quase sorriso tocou os lábios dele, rápido demais para ter certeza se fora real. "Interpretando nossos papéis, senhora. Harrington." "Foi o que combinamos." Ele saiu, deixando-a sozinha no escritório de Karen. Helena ficou ali, cercada pelos ecos de uma jovem que havia enchido aquela casa de vida, antes que o silêncio a tomasse. Qualquer ligação que o pai dela tivesse com a morte de Karen havia a levado até ali por um motivo. Ela olhou novamente a foto e sentiu a determinação endurecer. Não importava o custo. Descobriria a verdade. "Fique imóvel, senhora. Harrington", murmurou o alfaiate com um punhado de alfinetes na boca, ajustando a barra do vestido azul safira que moldava o corpo de Helena. Vanessa circulava ao redor como um falcão, o olhar afiado não perdendo um detalhe. "O decote deveria ser mais baixo. Não é um baile de convento." "O decote está perfeito", rebateu Helena, sustentando o olhar da outra pelo espelho. 6 meses. 6 meses de distância controlada, de regras não ditas. E agora, pela primeira vez, eles apareceriam juntos em público como marido e mulher, mesmo que fosse apenas fachada. A primeira aparição oficial do casal Harrington. Um baile beneficente da Fundação Harrington para pesquisa médica. A expressão de Vanessa era fria, controlada, mas as palavras saíam afiadas enquanto ela prendia um bracelete de diamantes no pulso de Helena. "Julian espera que sua esposa cause uma boa impressão", disse, com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Helena sustentou o olhar dela pelo espelho. "Tenho certeza de que sim", respondeu com calma. "Você conhecerá membros do conselho, investidores, família, amigos." Vanessa fez uma breve pausa, o tom levemente venenoso. "Pessoas que conheciam os Harrington muito antes de você aparecer. A mensagem, mesmo não dita, era cristalina." "Você não pertence a este mundo." Helena ergueu o queixo. "Farei minha própria impressão. Obrigada." 6 meses naquela gaiola dourada. Haviam-lhe ensinado uma lição valiosa. Nunca abaixe a cabeça. A porta se abriu. Julian entrou. O ar pareceu mudar. Vestia um terno grafite impecável, e ao vê-la sobre a plataforma de provas, parou por um instante. Seu olhar percorreu Helena lentamente, calculado, indecifrável. Vanessa arqueou uma sobrancelha. "Então?" provocou quando ele permaneceu em silêncio. "Ajustamos o decote?" Os olhos de Julian desviaram para Vanessa e depois voltaram para Helena. "O vestido está perfeito assim." O elogio inesperado, dito diante de uma Vanessa visivelmente irritada, fez o coração de Helena acelerar por um instante. "Você tem um gosto impecável, Helena", completou ele. Ela piscou, surpresa, e viu, por um breve segundo, algo próximo de um sorriso nos lábios dele. "Obrigada", murmurou, mas o momento evaporou como se nunca tivesse existido. "O jato parte às 4, disse ele, consultando o relógio. "O Fairmont preparou a suíte presidencial. Voltamos domingo de manhã."
2 noites em São Francisco, acrescentou Vanessa. Não se esqueça do café com os investidores no sábado. E Maxwell quer uma reunião particular antes do evento. O maxilar de Julian se contraiu. Falarei com Maxwell durante o evento, não antes. Ele ainda é o vice-presidente da empresa, lembrou Vanessa, e o irmão do seu pai. Estou perfeitamente ciente de quem Maxwell é, respondeu ele, num tom baixo, porém cortante, que fez o ar da sala esfriar. Virou-se para Helena. Partimos em 1 hora. Assim que ele saiu, Vanessa retomou o trabalho, cada gesto meticuloso, mas com uma frieza nova, uma tensão mal disfarçada de profissionalismo. Quando Helena tirou o vestido, Vanessa se aproximou, a voz baixa, firme. Um conselho. Helena arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Não tente jogar jogos que você não entende, disse, fitando-a sem piscar. Julian Harrington não é apenas um professor de música do Oregon. Ele construiu um império sendo impiedoso com seus inimigos. Helena inclinou a cabeça, o olhar curioso. É isso que eu sou? Perguntou calmamente. Uma inimiga? Os lábios de Vanessa se curvaram num meio sorriso indecifrável. Ainda não decidi, respondeu. Mas sei de uma coisa. Seus olhos a percorreram de cima a baixo. Você é apenas um meio para um fim. Não se esqueça disso. O voo até São Francisco transcorreu em silêncio. Julian trabalhava concentrado enquanto Helena observava as montanhas desaparecerem sob o brilho distante das luzes da cidade. Somente quando já estavam dentro da limusine, saindo do aeroporto, ele finalmente falou. O baile anual da Fundação Harrington atrai muita atenção, disse, o tom frio e profissional. A imprensa estará presente. Perguntas sobre o nosso casamento serão inevitáveis. Helena hesitou. E o que exatamente devo dizer? A verdade? Até certo ponto, respondeu ele, entregando-lhe uma pasta fina. Nos conhecemos por meio de conexões familiares. Um romance rápido. Mantenha a história simples. Ela folheou as páginas, vendo fotos, nomes, detalhes. Você quer que eu decore isso? Quero que você interprete seu papel com perfeição, respondeu ele, o olhar firme cruzando o dela. As pessoas estarão observando de perto. Nem todos apoiam minha liderança. Helena manteve o olhar, sentindo o peso implícito por trás daquelas palavras, e soube, sem que ele precisasse dizer, que a noite que os aguardava em São Francisco seria tudo, menos simples. Seu tio. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Julian antes que ele o mascarasse novamente. Entre outros, respondeu evasivo. Maxwell acredita que a empresa deve priorizar o lucro em vez da inovação. Discordamos sobre a direção desde a morte do meu pai. Era a informação mais pessoal que ele havia compartilhado em meses. Antes que Helena pudesse dizer algo, o carro parou diante da entrada do Fairmont Hotel. Fotógrafos se alinhavam atrás das cordas de veludo, as câmeras já prontas. Julian saiu primeiro, então se virou, estendendo a mão para ela. Helena hesitou apenas por um segundo, antes de entrelaçar os dedos nos dele. No instante em que pisou na calçada, os flashes explodiram em uma tempestade de luz. Julian se inclinou, o hálito quente contra o ouvido dela. Sorria, Sra. Harrington. O braço dele envolveu sua cintura, firme, possessivo. O show começa agora. E como se nada fosse, tornaram-se a ilusão que o mundo esperava ver. Helena atravessou o corredor de fotógrafos com elegância calculada, o sorriso perfeitamente medido, mas cada centímetro consciente do toque dele. O primeiro contato deliberado desde aquela noite em seu quarto, meses atrás. A suíte presidencial ocupava todo o último andar do hotel, com vista panorâmica para a baía cintilante. Assim que entraram, Julian foi direto para a área de trabalho, já absorto no laptop. Há 2 quartos, informou, sem levantar os olhos. Você terá privacidade.
Mais tarde, enquanto prendia os brincos de diamante, outro presente anônimo entregue à sua suíte, Helena encarou o espelho. A mulher refletida era uma estranha, sofisticada, elegante, envolta em seda azul safira e joias de família. A perfeita senhora Harrington, na sala, Julian a esperava, impecável em um smoking preto sob medida, o corte acentuando os ombros largos e a postura imponente. Quando ela entrou, ele parou. O olhar acompanhou cada movimento dela com uma intensidade que a fez sentir um calor inesperado subir-lhe à pele. Você está... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Os diamantes dos Harrington lhe caem bem. Helena tocou os brincos em forma de gota. São relíquias de família. Pertençam à sua mãe? A voz dele era indecifrável quando estendeu o braço. Vamos? O salão de baile do St. Regis brilhava com o ouro e o cristal da elite de São Francisco. Conversas cessaram por um breve instante quando entraram. O CEO, notoriamente reservado, e sua enigmática esposa. Julian se movia com destreza estudada, a mão pousada na parte inferior das costas de Helena, guiando-a por entre cumprimentos e sorrisos diplomáticos. Então o fantasma finalmente decide aparecer entre os vivos, trovejou uma voz masculina, segura, imponente. O homem que se aproximava tinha cabelos prateados e olhos verde acinzentados familiares. Maxwell Harrington. Helena o reconheceu de imediato. O tio. Tio, cumprimentou Julian com um aceno breve. Lembra-se da minha esposa, Helena? Maxwell sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ah, sim, a professora de música. Que mudança de carreira interessante, minha cara. Ele se voltou para Julian, um brilho de ironia dançando no olhar. Seu pai teria achado isso deliciosamente irônico. Ele sempre dizia que música era um hobby caro, não uma profissão. Julian ficou tenso, quase imperceptivelmente, mas Helena percebeu. O talento de Helena fala por si só, respondeu ele contido. Fala mesmo? Maxwell arqueou a sobrancelha. Talvez tenhamos a sorte de uma demonstração esta noite. Como se o destino tivesse ouvido, o coordenador do evento se aproximou com um sorriso profissional. Senhora Harrington, a senhora nos honraria tocando algo para nossos convidados? Helena mal teve tempo de reagir antes que a voz de Julian cortasse o ar da conversa como uma lâmina. Minha esposa não está aqui para se apresentar, disse ele, firme, o tom carregado de autoridade. Helena olhou para ele, depois para Maxwell, que observava a cena com um sorriso preguiçoso, divertido e calculista. Uma oportunidade. Na verdade, disse ela, a voz suave, mas segura, eu adoraria tocar. Com a sua permissão, é claro, marido. Algo invisível se acendeu entre os dois. Um desafio silencioso. Um teste. O olhar de Julian permaneceu inexpressivo, porém, após um longo instante, ele fez um único aceno de cabeça. No piano de cauda, sob o brilho das luzes do salão, Helena respirou fundo e deixou os dedos pairarem sobre as teclas. Então, começou a tocar. Nocturno em Mi bemol maior, de Chopin. A melodia fluiu suave, densa, viva, preenchendo o enorme salão, entrelaçando-se ao ar como se tivesse corpo e alma. Cada nota carregava o peso dos últimos meses, o isolamento, as dúvidas, o silêncio entre ela e Julian, a dor contida. A música se tornou a voz de tudo o que ela jamais havia dito. Quando o último acorde ecoou, o salão inteiro explodiu em aplausos. Helena se levantou, o coração acelerado, e voltou ao lado de Julian. Sentiu olhares de aprovação dos membros do conselho, mas foi o olhar de Maxwell que lhe causou um arrepio. Havia algo calculado ali, algo perigoso. Encantador, disse ele, girando lentamente o uísque no copo. Mas fico curioso. Quanto tempo até que a novidade perca o brilho? Julian não respondeu. A orquestra começou um valsa elegante.
Sem dizer uma palavra, ele virou-se para Helena e estendeu a mão. Por um segundo, ela hesitou. Então aceitou. A mão dele pousou firme em sua cintura, firme, mas sem dureza. A outra segurou a dela, guiando-a com precisão. Eles se moveram em perfeita harmonia, como se tivessem ensaiado por anos. Você é cheia de surpresas, Sra. Harrington, murmurou Julian, a voz baixa, só para ela. Assim como você, Sr. Harrington, respondeu, tentando esconder o calor repentino em suas bochechas. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Eu não sabia que CEOs precisavam aprender dança de salão. Currículo padrão em Harvard Business, retrucou com ironia discreta. Helena quase riu, talvez pela primeira vez desde o casamento. Não sabia mais onde terminava a encenação e onde algo real começava. E junto com as aulas de dança, vinham as de manipulação de ações e aquisições hostis? Provocou, os olhos brilhando. Julian arqueou uma sobrancelha. Vejo que está aprendendo rápido, respondeu. Ela piscou. Julian Harrington acabara de fazer uma piada. Foi sarcasmo? Perguntou surpresa. De vez em quando, ele admitiu, e por um breve instante seu olhar pareceu aquecer. Mas tenho tido poucos motivos ultimamente. Os dois giraram em sincronia perfeita, deslizando pelo salão sob o som da música e dos flashes das câmeras. Ao longe, Helena percebeu Vanessa. Imóvel à beira do salão, o rosto tenso, sombrio. Perto dela, Maxwell. Conversava com um grupo de acionistas, lançando olhares ocasionais em sua direção. Era um contraste gritante, o raro momento de leveza entre ela e Julian, cercado por um mar de intriga e vigilância. Aproveitando a intimidade momentânea da dança, Helena ergueu os olhos para ele. — Por que realmente me trouxe aqui? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ficamos meses sem falar, e agora estou sendo exibida para o conselho. Julian manteve o ritmo impecável, mas o maxilar dele se contraiu levemente. Percepção é realidade nos negócios, Helena, disse frio. Uma vida pessoal estável transmite confiança aos investidores. Então é só isso? Perguntou ela, sentindo um frio estranho percorrer-lhe o peito. Uma estratégia de marketing? Ele olhou diretamente para ela. Por que você aceitou o meu pedido de casamento? Devolveu, a voz baixa, mas carregada de algo mais profundo. Não foi apenas pela segurança financeira da sua família. Foi? A pergunta ficou suspensa entre eles, tão cortante quanto a música que continuava a tocar. A pergunta atingiu com precisão cirúrgica. Porque não era só isso, não inteiramente. Helena mal havia admitido para si mesma. A curiosidade, a necessidade quase obsessiva de entender o que ligava seu pai àquele homem. Ela soltou o ar devagar. Você sabe por quê? A voz dela era quase um sussurro. Pelo mesmo motivo que você fez a proposta. Nós dois queremos algo além do que está escrito naquele contrato. Por um breve instante, a máscara cuidadosamente construída de Julian vacilou. Vulnerabilidade. Dúvida. Desejo. Então, um flash de câmera cortou o ar. Um fotógrafo de sociedade capturando o poderoso CEO e sua enigmática esposa. Julian se afastou um passo e o gelo retornou aos seus olhos. Você deveria circular, disse ele, a voz distante novamente. Conheça os membros do conselho sem mim por perto. Vai parecer mais natural. E assim, o momento se desfez, como fumaça. O resto da noite passou em um borrão de apresentações e conversas polidas. Helena se viu entre um renomado neurocirurgião que elogiava as pesquisas médicas da fundação e um investidor de risco curioso sobre o romance relâmpago do casal Harrington. Do outro lado da mesa, Maxwell ergueu sua taça. Há novas parcerias, brindou com suavidade, o olhar oscilando entre Helena e Julian. Mas então, um leve tom sombrio atravessou seu rosto. Ia concluir o que foi iniciado há muito tempo.
Um murmúrio de confusão percorreu os convidados. Julian apenas assentiu, o punho cerrando em torno da taça de vinho, mas os olhos cravados no tio, inabaláveis. Mais tarde, quando os convidados começaram a sair, Helena ouviu vozes por trás de uma porta entreaberta. Congelou no lugar. Reconheceu o tom frio e cortante de Vanessa. O conselho está vacilando, dizia ela, tensa. Maxwell anda plantando dúvidas há meses. Precisamos daqueles documentos antes da reunião trimestral. Uma voz masculina respondeu, calma, calculada. Maxwell, teremos. Fique tranquila. Helena sentiu o coração acelerar. A encenação de hoje não muda nada, continuou ele. Ela não faz ideia do que se meteu. Helena se aproximou, quase sem respirar. Tudo está indo conforme o plano. Nosso contato no Chronicle publicará a matéria amanhã. Quando Julian perceber o que está acontecendo, já será tarde demais. O sangue dela gelou. Uma armadilha. Uma traição. E ela, uma peça descartável no tabuleiro deles. 16 horas depois, a chuva batia com força nas janelas do Hospital Geral de São Francisco. Helena andava de um lado para o outro na sala de espera, o coração aos pulos. O carro de Julian havia derrapado na estrada costeira molhada na noite anterior. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Hematoma subdural. Pressão intracraniana. As próximas 24 horas serão críticas. Helena apertou o encosto da cadeira ao lado, os nós dos dedos brancos. Não contara a ninguém o que ouvira entre Maxwell e Vanessa. Não houvera tempo. Quando voltou ao salão, Julian já discutia acaloradamente com o tio. Mal conseguiram retornar ao hotel antes de ele receber uma ligação sobre documentos vazados. E agora, ele lutava pela vida. E ela continuava sem entender a verdade. Julian insistira em dirigir de volta a Lake Haven, mesmo com a tempestade. Nunca chegou lá. O Dr. Harrison apareceu diante dela, o rosto cansado, o avental manchado de sangue. Seu marido está estável, disse com firmeza. O sangramento interno foi controlado. Já cuidamos dos ossos quebrados, mas o trauma craniano é nossa principal preocupação. A garganta de Helena se apertou. Se ele recobrara a consciência, corrigiu, quase num sussurro. O médico suavizou o olhar. Há todas as razões para acreditar em uma recuperação completa. Na UTI, o som constante dos monitores preenchia o silêncio. Julian jazia imóvel, sua presença dominante agora reduzida a uma figura frágil, cercada por tubos curativos e máquinas que piscavam em tons frios. Helena aproximou-se, segurando a mão dele com cuidado, sentindo o calor fraco sob seus dedos. Você precisa acordar, murmurou. Há perguntas demais, sem resposta. A porta se abriu com um estalo. Vanessa entrou, os olhos vermelhos, o terno amarrotado, o primeiro indício de que o controle que ela tanto exibia começava a ruir. Isso é culpa sua, disse com a voz trêmula, quase quebrada. Se você não tivesse distraído ele... Helena ergueu a cabeça de repente, o olhar cortante. Minha culpa? Interrompeu firme. Eu ouvi você e Maxwell no baile. Estavam planejando sabotar ele. Falavam sobre documentos vazados. Por um breve instante, o rosto de Vanessa se contraiu. Surpresa, medo e depois o gelo habitual. Você não faz ideia do que está dizendo. Então me explique. Antes que pudesse responder, uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Julian, o som dos aparelhos enchendo o espaço entre elas. Quando ficaram sozinhas novamente, Vanessa já havia recuperado a frieza. Mandei o médico particular de Julian assumir o caso, disse em tom neutro. Você deveria voltar para o hotel. Eu não vou a lugar algum. Vanessa soltou o ar com irritação. Seu contrato não inclui fingir ser a esposa devotada ao lado de uma cama de hospital. Então considere isso uma emenda, respondeu Helena sem hesitar. Vanessa a encarou por um momento, mas não disse mais nada. Apenas virou-se e saiu, o som dos saltos ecoando no corredor. As horas passaram.
A exaustão pesava sobre Helena, mas ela permaneceu ali, de mãos entrelaçadas às dele. Quando o sono ameaçava vencê-la, uma voz suave a despertou. Senhora Harrington. Ela piscou, confusa, até ver um homem de jaleco branco à sua frente. O olhar dele era gentil, mas atento. Sou o Dr. Marcus Chung, neurocirurgião. Julian e eu fomos colegas de quarto em Harvard. Ele examinou Julian com cuidado antes de falar novamente num tom baixo. Fiquei surpreso ao saber que ele se casou, disse com um sorriso breve. Depois de Karen, o coração de Helena acelerou. Depois de Karen? Insistiu. O médico hesitou, depois suspirou. Ela tinha uma doença cardíaca congênita. Precisava de um tratamento experimental, mas o seguro não cobria. Fez uma pausa. Houve um escândalo financeiro, desvio de fundos, manipulação de ações. Quando tudo veio à tona, a empresa já tinha perdido milhões. Helena sentiu o ar faltar. E o responsável foi o meu pai, sussurrou. Dr. Chung assentiu com pesar. Jonathan Whitmore era o contador da empresa. As investigações mostraram que ele falsificou registros, transferiu fundos. Julian ficou arrasado. Não apenas pela morte da irmã, mas pela traição. Um vazio frio se espalhou no peito de Helena. O casamento deles, aquele acordo, nunca tinha sido sobre dinheiro. Era sobre dor, sobre vingança. Pelo que vale, disse o doutor, ajustando o soro de Julian. Nunca vi ele olhar para ninguém como olhou para você no baile. Helena franziu a testa. Como assim? Quando liguei durante a sua apresentação ao piano, ele se recusou a sair. Disse que não queria perder uma nota sequer. Helena abaixou o olhar para as mãos entrelaçadas. Ele não estava apenas fingindo aquela noite. Agora eu entendo, murmurou. Mas ainda há mais nessa história, não é? Ela se inclinou, passando o polegar com delicadeza sobre os nós dos dedos dele. Eu preciso que você acorde e me conte a sua versão. De repente, um bip agudo cortou o silêncio. O monitor de atividade cerebral disparou. Os dedos dele se moveram. Helena prendeu a respiração, o coração acelerando. Doutor, chamou a voz trêmula. Ele está acordando. O Dr. Chung se aproximou rapidamente. Após remover o tubo de respiração, os olhos de Julian se abriram, confusos, e encontraram os dela. O quê? A voz era rouca, quase um sussurro. Helena inclinou-se, as lágrimas ameaçando cair. Você está no hospital, disse suavemente. Houve um acidente. Você está inconsciente há quase 24 horas. O reconhecimento brilhou nos olhos dele. Em seguida, o alarme. Os documentos, murmurou Julian. O Dr. Chung se adiantou. Não se preocupe com isso agora. Mas Julian continuava fixo em Helena. Meu paletó. A voz dele era áspera, falhando. Bolso interno. Confusa, Helena pegou o paletó cuidadosamente dobrado sobre a cadeira. Vasculhou o bolso e retirou um pequeno pendrive prateado. Isto? Perguntou. Julian assentiu, fraco. Mantenha isso em segurança. Engoliu em seco. Não confie em... Um acesso de tosse violento interrompeu o resto. Helena apertou o pendrive na mão, o coração disparado. Horas depois, de volta ao hotel, ela conectou o dispositivo ao laptop. Centenas de documentos financeiros preencheram a tela. O nome do pai aparecia repetidas vezes. Relatórios falsificados, movimentações suspeitas, manipulação de ações. Mas algo não batia. Enquanto percorria as planilhas, um padrão começou a emergir. Transações datadas depois da morte do pai. Helena prendeu a respiração. Os horários não coincidiam. As assinaturas variavam. Os metadados eram inconsistentes. Seu olhar analítico, treinado pela música, pela repetição e precisão, captou o que outros teriam ignorado. Esses documentos haviam sido adulterados, deliberadamente. Alguém havia incriminado seu pai.
alguém com acesso direto e poder suficiente para manipular os registros da empresa. Quando a primeira luz do amanhecer tocou os telhados de São Francisco, Helena tomou uma decisão. Fez uma cópia de tudo no laptop, depois guardou o pendrive original em um cofre do quarto. Seja qual fosse o jogo de Maxwell ou a verdade escondida entre aquelas linhas, ela iria expô-la, pelo nome do pai, pela justiça de Karen e pelo homem ferido e complexo que, de algum modo, havia se tornado parte inseparável de sua história. Julian abriu os olhos com dificuldade, ofuscado pela luz suave da manhã. O corpo doía, a cabeça latejava, e então ele a viu. Helena dormia na poltrona ao lado da cama, a cabeça apoiada nos braços cruzados. Papéis espalhados pelo colo, cobertos de anotações minuciosas. O olhar dele percorreu as páginas. Inconsistências de tempo, assinaturas divergentes. O coração acelerou. Helena se mexeu, despertando. Quando levantou o rosto e o viu acordado, os olhos dela se arregalaram. — Você está acordado! Sussurrou. Julian tentou sorrir. — Sinto como se tivesse sido atropelado. Depois, mais sério. — O que está fazendo? Ela apressadamente juntou os papéis, hesitou um instante e respondeu, tentando entender o que realmente aconteceu. 7 anos atrás. A expressão dele escureceu. Esse caso foi encerrado há muito tempo. Então por que os registros não batem? Rebateu ela. Sua empresa culpou meu pai. Mas estas datas, estes números... Ela respirou fundo. Contam outra história. Depois que o Dr. Chun verificou seus sinais vitais e saiu, Julian voltou-se para ela novamente. A voz mais baixa agora. — Por que está investigando isso? Que diferença faz para você? Helena o encarou com firmeza. — Porque eu acabei neste casamento por causa de uma mentira. Julian ficou imóvel. — Meu pai não foi o único responsável pelo que aconteceu, disse ela. Eu sei disso. E agora posso provar. O maxilar dele se contraiu. E o que a faz ter tanta certeza? Helena ergueu as folhas cobertas de anotações, os olhos ardendo de convicção. Eu ensino música. Trabalho com padrões todos os dias. Quando algo está fora do lugar, eu percebo. Ela passou os dedos pelas provas espalhadas à sua frente. Estas assinaturas não são do meu pai, sussurrou. E estas transações aconteceram depois que ele supostamente confessou. Ela bateu com o dedo em outra página. E esta aprovação aqui? Datada de 2 dias depois que o acesso dele foi revogado. Julian franziu o senho, absorvendo cada detalhe. Você percebeu tudo isso? Tive tempo enquanto você estava inconsciente. Respondeu ela, firme, mas com algo diferente na voz. Determinação. A expressão dele vacilou. Determinação ou motivação? Ela o encarou. O Dr. Chun me contou sobre Karen, disse suavemente. Julian ficou tenso, os músculos do maxilar travando. Sobre a condição dela e sobre como o suposto desfalque do meu pai significou que ela não recebeu o tratamento que precisava. O silêncio se estendeu, espesso, quase sufocante. Então, ela perguntou com cuidado, foi por isso que você arranjou este casamento? Como punição? Por um momento, Julian não respondeu. Quando o fez, a voz saiu baixa, quase relutante. Quando propus o acordo, sim. Era sobre justiça. Seu pai tirou algo precioso de mim. O ar pareceu desaparecer da sala. E agora? Ela perguntou. Julian passou a mão pelos cabelos, exalando devagar. Agora, eu já não sei mais o que isso é. As palavras pairaram entre eles, frágeis e carregadas demais. Antes que pudessem dizer mais, a porta se abriu. Vanessa. Ela parou ao vê-lo desperto, surpresa momentânea que logo se transformou em algo mais sombrio ao notar os papéis nas mãos de Helena. O que esses documentos estão fazendo aqui? Perguntou ríspida. Julian não hesitou. Helena encontrou inconsistências na investigação. O corpo de Vanessa enrijeceu.
Esse caso foi encerrado há anos. As provas eram conclusivas. Eram mesmo? Retrucou Helena, calma, mas firme. Ou foram manipuladas? Os olhos de Vanessa faiscaram. Você não tem ideia do que está fazendo. Julian a ignorou, mantendo o olhar fixo em Helena. O que mais encontrou? Helena empurrou as folhas para ele. Estive cruzando registros. Meu pai supostamente confessou em 12 de março, mas essas transferências, autorizadas com suas credenciais, continuaram até o dia 20. Julian ficou rígido. Isso é impossível, murmurou Vanessa. O acesso dele foi revogado imediatamente. Helena olhou para Julian. Exato. Então, ou essas transferências são falsas, ou alguém usou as credenciais dele depois que foi afastado. Julian concluiu, a voz perigosamente baixa. Alguém com acesso administrativo. O silêncio que seguiu foi cortante. Como Maxwell, disse Helena. Vanessa empalideceu. Isso é absurdo, estalou. Maxwell dedicou a vida a Grant Innovations. Julian respondeu, frio. Uma empresa que ele sempre acreditou que deveria ter sido dele. Mas meu pai me escolheu como sucessor, não ele. As palavras pesaram no ar, densas, definitivas. Os dedos de Vanessa se contraíram e então, sem outra palavra, ela virou nos calcanhares e saiu, batendo a porta. Helena sentiu o estômago se revirar. Ela vai direto falar com o Maxwell, não vai? Julian recostou a cabeça no travesseiro exausto. Quase certamente. Helena apertou os papéis contra o peito. A verdade finalmente começava a emergir. Mas o jogo estava longe de acabar. 7 anos atrás, começou Julian, a voz baixa, carregada de peso. Seu pai entrou no meu escritório. Confessou ter manipulado as finanças da empresa, inclusive os fundos destinados ao tratamento de Karen. Mas quando perguntei por quê, ele não soube responder. Helena franziu o senho, o coração apertado. Isso não soa como o meu pai. Ele era meticuloso, ético. Eu confiava nele. Julian assentiu lentamente. Eu também. Foi por isso que eu o contratei, admitiu Julian, apesar da pouca experiência com corporações do nosso porte. Maxwell o recomendou com entusiasmo. Helena parou. Você nunca se perguntou por quê? Antes que Julian pudesse responder, o Dr. Chun entrou apressado, os olhos atentos aos monitores piscando em vermelho. A pressão dele está subindo. Ele precisa descansar. Helena suspirou e se levantou. Julian segurou o pulso dela antes que ela pudesse sair. O escritório particular do meu pai, na propriedade de Lake Haven. A voz dele era fraca, mas carregava urgência. A chave está na minha escrivaninha em casa. Se ele manteve alguma prova, vai estar lá. Do lado de fora, o Dr. Chun a fitou com seriedade. Se o que você está sugerindo for verdade, Maxwell não vai hesitar em se proteger. Helena engoliu em seco. Ela já sabia disso. De volta ao quarto, a voz de Julian estava quase um sussurro. Você vai para Tahoe? Sim, respondeu ela. A senhora Reynolds vai ajudá-la a acessar o escritório do meu pai. Leve Harold com você. Ele era o braço direito dele. Sabe onde tudo fica? Helena hesitou na porta. Julian, se o meu pai não foi o responsável, por que ele confessou? A mandíbula de Julian se contraiu. Essa é a pergunta que nunca consegui responder. Ele fez uma pausa longa. Ele disse que não tinha escolha. O estômago de Helena se revirou. E se ele foi coagido? Ameaçado? Julian soltou o ar num suspiro tenso. Tenha cuidado, Helena. Antes que ela saísse, ele segurou sua mão de novo. Quando isso acabar, murmurou a voz rouca, o que quer que descubramos, precisamos conversar. Os dedos dele apertaram os dela brevemente. Sobre nós. Sobre o que esse casamento realmente é agora. Helena assentiu uma única vez. E então partiu. Em Lake Haven, Harold a conduziu até o escritório particular de James Harrington. Passaram horas vasculhando pilhas de relatórios financeiros e cartas antigas, até que Harold se endireitou de repente.
A senhorita Karen ajudava o pai a organizar os papéis, murmurou. Ela tinha um sistema, codificava informações em anotações de partituras, algo que só ela e o pai entendiam. O coração de Helena acelerou. A sala de música. Lá encontraram o que procuravam, partituras antigas, aparentemente comuns, mas com anotações à mão de Karen nas margens. Helena passou os dedos sobre a tinta. Isso não são instruções musicais. São números, datas, coordenadas. Então, na parte inferior de uma peça de Debussy, algo chamou sua atenção. Pequeno, quase invisível. Tio Mo, caixa, chantagem. Helena prendeu a respiração. A casa do barco abandonada, disse Harold, a voz tensa. O cofre secreto de James Harrington. Dentro da velha construção, atrás de um painel falso, eles encontraram um pendrive e uma carta, escrita com a caligrafia delicada de Karen. O vídeo era devastador. Na tela, Maxwell estava diante de Jonathan Whitmore. O rosto impassível, o tom gélido. Você vai confessar tudo, disse Maxwell, tranquilo, calculado. Ou a aprovação da sua filha na faculdade de medicina desaparece. A bolsa do seu filho cancelada. O plano de saúde da sua esposa encerrado. O rosto de Jonathan se desfez. Por quê? Por que está fazendo isso? O sorriso de Maxwell foi fino, cruel. Descobri seu desfalque por acaso. A empresa deveria ter sido minha. Ele se aproximou, a voz baixa e implacável. Julian é mole demais. Gasta milhões com pesquisa médica em vez de maximizar os lucros. As mãos de Jonathan tremiam. E o tratamento de Karen? Maxwell o interrompeu sem emoção. O tratamento dela nunca teria funcionado. Eu apenas redirecionei os fundos para algo mais rentável. E deixei que ela morresse. Jonathan arfou, chocado. Negócios exigem decisões duras, continuou Maxwell, indiferente. Agora assine, ou a sua família será a próxima a pagar. Helena assistiu, as lágrimas turvando sua visão, enquanto seu pai sacrificava a própria vida e reputação para proteger aqueles que amava. Karen havia descoberto a verdade. Ela vinha reunindo provas, planejava revelar tudo, mas nunca teve a chance. Maxwell garantiu que isso jamais acontecesse. Karen não sobreviveu tempo suficiente para a cirurgia que poderia mudar tudo. Enquanto Helena e Harold se preparavam para sair, a voz aflita de Mrs. Reynolds soou pelo telefone, urgente e trêmula. Maxwell e Vanessa estão na mansão, vasculhando o escritório de Julian. O estômago de Helena despencou. Pegue o carro e volte para São Francisco agora, disse Harold com firmeza. Eu vou atrasá-los. Helena pisou fundo no acelerador, o coração batendo em ritmo frenético enquanto a chuva castigava o para-brisa. Com uma das mãos, segurava o volante. Com a outra, o celular. Dr. Chung, não deixe ninguém se aproximar de Julian. Maxwell já sabe que estamos perto da verdade. 7 anos de mentiras estavam prestes a desmoronar, e Helena rezava para chegar até Julian antes que Maxwell percebesse o quanto eles haviam descoberto. O trânsito arrastava-se pelas ruas encharcadas de São Francisco. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. O pendrive queimava em suas mãos. Ali estava a verdade, pulsante, inegável. A ansiedade crescia a cada minuto perdido. 2 vezes tentou ligar para o Dr. Chung, mas o sinal do hospital engolia suas chamadas. Quando o telefone finalmente tocou, ela o atendeu com os dedos trêmulos. Harold? A voz dele veio tensa, ofegante. Senhorita Helena, eles sabem. O quê? Mrs. Reynolds ouviu Maxwell ao telefone. Eles estão mandando alguém interceptar você. O coração de Helena disparou. Estou quase chegando ao hospital. Tome cuidado. Esse homem passou anos enterrando essa verdade. Ele não vai parar agora. A ligação caiu. Só o som da chuva martelando o para-brisa permaneceu. Helena entrou na garagem subterrânea do hospital, quase vazia, silenciosa. Manteve-se nas sombras, movendo-se rápido em direção à entrada de serviço que o doutor Chan havia indicado.
A chuva açoitava seu rosto, fria, cortante. O pendrive e os documentos estavam guardados em uma bolsa à prova d'água. Seu último escudo contra o caos. De repente, uma silhueta surgiu de trás de uma coluna de concreto. Vanessa. Impecável, mesmo sob o temporal, bloqueando o caminho como uma sombra calculada. Entregue o pendrive, Helena. Ela parou bruscamente, o ar saindo em nuvens no frio. Como chegou aqui tão rápido? Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Vanessa. Jato particular. Vantagens de trabalhar para um bilionário. Ela estendeu a mão, a voz gélida e controlada. Maxwell está disposto a ser generoso. Um acordo de divórcio que garantirá o futuro da sua família. Tudo o que ele quer é aquele pendrive e o seu silêncio. O estômago de Helena se revirou. E Julian? Ele será... Cuidado. Um arrepio percorreu Helena. E não era por causa da chuva. Você está apaixonada por ele, não está? O rosto perfeito de Vanessa não se moveu, mas algo brilhou em seus olhos. Helena deu um passo à frente. É por isso que ajudou Maxwell esse tempo todo. Ele prometeu Julian a você. A mandíbula de Vanessa se contraiu. Passei 7 anos ao lado dele, vendo-o se destruir por uma irmã que já estava condenada. Maxwell entende o que a Grant Innovations precisa, o que Julian precisa. E o que seria isso? O olhar de Vanessa se endureceu. Direção, propósito, liberdade da culpa. Helena manteve a voz firme. Você quer dizer controle. Elliot nunca perdoaria essa traição. A compostura de Vanessa vacilou por um instante. Ele nunca me enxerga, sibilou. Nunca, até você aparecer. De repente, ele dança em bailes, ouve música, olha para as pessoas como se elas importassem. A compreensão atingiu Helena como um raio. Tudo fazia sentido. E nada seria o mesmo depois daquela noite. Você me odeia, murmurou Helena. Eu te odeio porque o fez fraco, respondeu Vanessa, os olhos faiscando. Justo quando precisávamos que ele fosse forte. Ela deu mais um passo à frente. O pendrive, agora. Helena manteve-se firme. Não. Vanessa enfiou a mão no paletó e puxou uma arma. Eu não estava pedindo. Isso não será necessário. A voz ecoou pelo estacionamento subterrâneo, suave, autoritária, inconfundível. O estômago de Helena afundou. Maxwell. Ele surgiu de um sedã preto, ajeitando os punhos do terno com a calma de quem comanda o tabuleiro. Senhora, Harrington, cumprimentou, sorrindo com falsa cortesia. Vamos ser racionais. Seja o que for que acha que descobriu, tudo pode ser explicado. O mundo dos negócios é complexo. Decisões tomadas em crises nem sempre são claras. As mãos de Helena se cerraram. Como desviar o dinheiro do tratamento da sua própria sobrinha? A voz dela tremeu de raiva. Ou culpar meu pai quando ele descobriu seus crimes? O sorriso de Maxwell enrijeceu. Seu pai estava em apuros. Eu lhe ofereci uma saída que protegia sua família. Às custas da reputação dele? Dos últimos anos da vida dele, atormentado pela culpa? Maxwell deu de ombros. Danos colaterais. A empresa sobreviveu. Milhares de empregos foram salvos. Helena sentiu o estômago revirar. E o senhor quase conseguiu o que queria. O controle total. Os olhos de Maxwell escureceram. Julian se recusou a sair do caminho, assim como o pai dele. Brilhante, mas ingênuo, desperdiçando milhões em pesquisa médica, em vez de aumentar os lucros. O conselho quer resultados, não caridade. Helena ergueu o queixo. O conselho vai querer a verdade. A paciência de Maxwell se esgotou. O conselho, disse ele friamente, nunca vai ouvir a sua teoria. Agora, o pendrive. Helena respirou fundo. É tarde demais, blefou. Já enviei cópias para o promotor e para a comissão de valores.
Os olhos de Maxwell se estreitaram. Não, não enviou. Veio direto de Tahoe para cá, sem tempo para planos heróicos. Ele fez um leve gesto com a cabeça para Vanessa. Pegue o drive. Depois, garanta que ela não fale com mais ninguém. O coração de Helena disparou. Vanessa levantou a arma, mas sua mão tremia. Você não é uma assassina, Vanessa, disse Helena baixinho com voz firme. Por tudo o que já fez, ainda existe uma linha que não cruzou. Maxwell interveio, frio como mármore. Ela não precisa ser. Ele deu um passo adiante, a expressão imperturbável. Um acidente trágico. A viúva desesperada, tomada pela culpa, tira a própria vida na garagem do hospital. Um arrepio percorreu o corpo de Helena. Isso não será necessário, tio. A nova voz fez o ar congelar. Na entrada da garagem, apoiado em Dr. Chun, estava Julian, pálido, exausto, mas de pé. A força da sua presença cortando o silêncio como uma lâmina. O avental do hospital mal escondido sob o casaco jogado às pressas. Maxwell piscou, surpreso por um segundo, antes de recuperar o tom suave. Você devia estar na cama. Sofreu um traumatismo grave. Julian deu um passo trôpego à frente, o olhar fixo no homem à sua frente. Não grave o bastante para não ver você ameaçando minha esposa com uma arma. Mesmo rouca, sua voz carregava autoridade. Um músculo tremeu no maxilar de Vanessa. Julian fixou nela o olhar. Abaixe a arma. Ela tem provas, Julian, implorou Vanessa. Tudo isso é uma armadilha. Ela quer te virar contra nós. Mas os olhos dele não se desviaram nem por um instante. Nós, repetiu Julian, a voz baixa, mas cortante. A garganta de Vanessa se contraiu. A empresa, o seu legado, tudo o que construímos. Julian deu um passo cambaleante à frente. Tudo o que construímos, corrigiu. Sobre a morte da minha irmã. Uma rachadura se formou na fachada impenetrável de Maxwell. O olhar de Julian endureceu. Eu ouvi a gravação, Vanessa. Sei o que ele fez com Karen, com Jonathan Whitmore. A máscara de Maxwell finalmente caiu. Você era uma criança, rosnou ele, tomando decisões emocionais. A empresa teria se arruinado com tratamentos experimentais de 15% de chance de sucesso. Os punhos de Julian se fecharam. Era uma decisão minha. Da minha família. Maxwell perdeu completamente o controle. Anos de rancor vieram à tona. Seu pai me deixou de mãos vazias, gritou. Trabalhei ao lado dele por décadas, e a empresa vai parar nas mãos de um filho inexperiente. Os olhos de Julian escureceram. Então você puniu Karen por isso, disse, a voz baixa como veneno. Deixou que ela morresse para nos dar uma lição. A respiração de Maxwell ficou pesada, descompassada, mas ele não negou. Negócios exigem sacrifícios. A voz de Julian tremia de fúria. Não a vida da minha irmã. As pernas cederam e Dr. Chun o segurou. Mesmo fraco, Julian ergueu o olhar. O conselho está lá em cima, tio. Junto com o FBI. Pela primeira vez, a dúvida atravessou o rosto de Maxwell. Está blefando. Julian fez um leve gesto em direção ao sedã estacionado próximo. A porta se abriu. 2 homens de terno escuro saíram, as credenciais brilhando sob a luz fraca da garagem. Tá. FBI. Raymond Chan, disse Julian com calma, indicando o médico. Não apenas meu doutor, irmão do diretor assistente Andrew Chan, divisão de crimes financeiros. A cor sumiu do rosto de Maxwell. Um dos agentes deu um passo à frente. Maxwell Harrington, o senhor está preso por desvio de fundos, fraude e conspiração. Vanessa finalmente abaixou a arma, os ombros desabando. Maxwell mal piscou enquanto era algemado, mas ao ser conduzido sibilou para Julian. Você está cometendo um erro. A empresa precisa de liderança, de alguém que eles respeitem, não de um tolo sentimental. Julian o encarou, frio, impassível. Eles terão liderança. Apenas
não a sua. Assim que Maxwell desapareceu, toda a força de Julian se foi. Dr. Chan o amparou, acomodando-o em uma cadeira de rodas. Você não devia ter saído da cama, repreendeu o médico. Julian respirou com dificuldade, os olhos fixos em Helena. Eu não podia deixá-la enfrentar isso sozinha. Não depois de tudo. Mais tarde, de volta ao quarto do hospital, com o Dr. Chun garantindo que estivessem a sós, Helena finalmente mostrou tudo. As filmagens de segurança, os códigos musicais que Karen deixara escondidos e a carta que ela havia escrito para o irmão. As mãos de Julian tremiam ao desdobrá-la. Ela sabia, sussurrou. A voz de Helena era suave. O tempo todo. Julian inspirou fundo, o olhar fixo na caligrafia da irmã. Ela encontrou uma forma de manter a verdade viva, murmurou, a voz embargada. Garantiu que a justiça viria cedo ou tarde. Um longo silêncio pairou no ar antes que Julian dobrasse cuidadosamente a carta outra vez. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Seu pai foi um homem bom. Helena prendeu a respiração. Ele protegeu sua família da única forma que conseguiu. Julian apertou a carta entre os dedos, à custa da reputação dele, da própria paz. Houve uma pausa. Então eu vou consertar isso. A garganta de Helena se apertou. Você não precisa... Preciso, ele respondeu, olhando-a com firmeza. Uma declaração pública limpando o nome dele. Uma fundação em sua homenagem. Helena balançou a cabeça. Não é necessário. É sim, disse Julian, a voz firme. Para mim. O silêncio se estendeu, até que ele lentamente alcançou a mão dela. Eu trouxe você para minha vida pelos motivos errados, Helena. Seus dedos se entrelaçaram. Eu queria punir alguém. Queria culpar você pela dor que eu não conseguia resolver. Helena engoliu em seco. E agora? Perguntou ela, quase num sussurro. Julian soltou o ar, o aperto dele se intensificando. Agora eu já não sei mais o que é isso, murmurou, mas sei que não quero perder. A voz dele era baixa, mas carregada de certeza. Ver você trazer a música de volta para aquela casa vazia. Ver sua coragem em buscar a verdade, custasse o que custasse. Ele inspirou fundo. Eu não quero mais um acordo de negócios, Helena. O coração dela acelerou. O que você quer, então? Perguntou. Pela primeira vez, o olhar dele se abriu, vulnerável. Uma chance de descobrir o que isso pode ser. Sem vingança, sem obrigação. Só nós. Helena o observou. Aquele homem complexo, incansável, ferido, que antes fora seu inimigo. Eu acho, ela sorriu de leve, que eu também quero isso. 3 meses depois, Helena estava à beira do lago Haven, observando o pôr do sol tingir a água em tons de dourado e carmesim. Atrás dela, as janelas da mansão brilhavam com luz morna e o som de um piano ecoava suavemente, uma melodia há muito esquecida, agora viva outra vez. Julian se aproximou, caminhando sem ajuda, embora ainda com uma leve claudicação das antigas feridas. O conselho aprovou, disse ele. Fundação Karen Whitmore Grant. Decisão unânime. Financiamento completo para pesquisa em cardiologia pediátrica. Helena sorriu. Ela ficaria orgulhosa. Julian falou mais baixo. E seu pai? O nome dele está limpo. Helena engoliu, a emoção lhe apertando a garganta. Ele se sentiria honrado. O tratamento da sua mãe está garantido, continuou Julian. E a mensalidade de Luke coberta até o doutorado, se ele quiser. Helena se virou para ele, balançando a cabeça. Julian, você não precisa continuar ajudando minha família. O contrato foi anulado. Ele a encarou, firme, a voz serena. Eu sei. Isso não é sobre contratos, Julian disse, após uma pausa. É sobre o futuro. Nosso futuro. Se você quiser. Do bolso ele tirou uma pequena caixa de veludo,
O fôlego de Helena falhou. Este não é o anel que eu te dei antes, continuou ele, abrindo a caixinha. Dentro, um diamante simples, cravado em platina, ladeado por pequenos safiras que refletiam a luz como fragmentos de céu. Aquele era uma transação de negócios, ele disse baixinho. Este é uma pergunta. Helena ficou imóvel, o coração batendo descompassado. Azul, murmurou. Como o lago. Julian sorriu de leve. Como o seu vestido, na noite em que dançamos. A voz dele se tornou um sussurro. A noite em que percebi o que estava acontecendo comigo. Helena ergueu o olhar. E o que estava acontecendo? Um suspiro. Uma verdade esperada há muito tempo. Eu estava me apaixonando pela minha esposa. Ele segurou a mão dela, os olhos cheios de sinceridade. Helena Whitmore, agora que não há mais dívidas entre nós, agora que a verdade nos libertou. O polegar dele roçou suavemente os dedos dela. Você escolheria ficar? Não como parte de um acordo, mas como minha parceira em tudo. Helena não respondeu com palavras. Em vez disso, levantou a mão e traçou com os dedos o contorno do rosto dele. O mesmo gesto delicado que ele lhe dera na noite do casamento, quando tudo havia mudado. Julian fechou os olhos, inclinando-se para o toque. Eu escolho você, ela sussurrou. Não o bilionário, não o CEO. Só você, Julian Harrington, com todas as suas feridas, forças e imperfeições. O ar pareceu se dissolver entre eles quando ela o beijou. Seu primeiro beijo verdadeiro, sem contratos, sem condições, sem passado. Apenas escolha, apenas amor. Das portas abertas da mansão, a música continuava a fluir. Uma peça de Debussy, uma das favoritas de Karen, agora tocada por pequenas mãos, sob a orientação paciente de Harold. As crianças da vizinhança vinham para as aulas gratuitas na nova escola de música, erguida onde antes reinavam dor e vingança. Agora havia harmonia, cura. E dois corações que haviam se encontrado por manipulação e sofrimento descobriram algo que nenhum dos dois esperava: a verdade que os libertou e o amor que os uniu.